Estamos aqui no 29º Cine Ceará, como pedido, como solicitado por algumas pessoas. Estamos agora na live da piscina. Cadê a piscina? Tá vendo a piscina? Então, agora a gente tá na piscina para poder falar sobre a terceira noite competitiva do festival. E a terceira noite ela contou com mais 2 filmes, 2 longas-metragens ibero-americanos, um brasileiro e um mexicano, mas uma coprodução internacional com Grécia, República Dominicana, que os produtores foram os diretores de Dólares de Areia, que é um filme muito interessante com a Geraldine Chaplin, filmado na no Caribe, mas com 2 diretores, né, que também são produtores e produzem esse filme, essa coprodução mexicana com Grécia, com República Dominicana, e que ontem foi exibido. O brasileiro é o Vozes da Floresta, de Betsy de Paula. Ela fala sobre, na verdade, um trabalho que já vinha de um seriado. Esse seriado foi transformado num longa-metragem, a gente vai voltar a essa questão. Mas fala sobre vários ativismos, artivismos inclusive, que são desde os quilombolas, as comunidades indígenas. E nós temos uma síntese dessa série num longa para poder ter um alcance maior político sobre essas histórias que estão sendo invisibilizadas. E hoje, com o incêndio na Amazônia, com o incêndio que está acontecendo, e muito porque se permitiu a utilização predatória dessas regiões e que elas têm a sua própria cultura, elas têm a sua própria história, sua própria voz, por isso o nome do filme é Vozes da Floresta, e ao serem invisibilizadas e ao serem removidas, muitas dessas histórias envolvem remoções forçadas, muitas dessas remoções forçadas levam à morte, né? É praticamente uma execução, seja não por dolo, não matar a pessoa, mas tirá-la do seu habitat, tirá-la de onde ela tira o seu sustento, a sua cultura, a sua raiz, a sua essência, a sua ancestralidade é matá-la, mas também muitas por morte. Porque se você tira uma pessoa do seu sustento ou da forma mesmo clínica de saúde, você está fazendo com que essa pessoa vá para lugares insalubres, em lugares sem infraestrutura, e elas vão acabar em óbito. Quando muitas dessas vezes não são remoções violentas, forçadas. Então, se a gente pensar bem, existe toda uma questão de o quanto essa série precisava virar filme para chegar aos cinemas, para aumentar o público em várias regiões, e que nós tivéssemos todo um Brasil, ou mesmo um público internacional, apesar dessa ter sido a primeira exibição intergaláctica do filme, primeira de todas, para que nós possamos gerar reflexão, consciência e comunicação. Principalmente comunicação, gente, porque uma coisa, nós sabemos disso por dados, mas a gente pode reiterar em relação à cineasta Betsy de Paula, que é a diretora do filme, reiterar em relação às lideranças que são comunicadas no filme, como algumas muito renomadas e conhecidas por muitos, porque elas são figuras públicas, como a Sônia Guajajara, né, que no primeiro turno das eleições presidenciais passadas ela foi a vice do Boulos. E os dois concorreram não só a presidente e vice, né, mas eles prometiam uma administração horizontal, eles não iam ter uma hierarquia entre a presidência e a vice, né, eles iam governar juntos, era uma proposta nova, inovadora deles, que nós no Brasil ainda não tínhamos tido uma proposta desse tipo, que com certeza me representava e muito, tá? Tanto esse tipo de proposta, esse tipo de horizontalidade, esse outro tipo de fazer político. E são pessoas como a Sônia Guajajara que vão aparecer no filme, e outras várias ativistas que talvez não sejam tão lembradas ou tão conhecidas do grande público, desde a Nice Machado, a Rosa, agora eu esqueci o sobrenome da Rosa, gente, peraí, só para poder ver nas anotações, para poder ser justo, porque nomear é lembrar, e lembrar é a gente dar reconhecimento a essas causas. Daqui a pouquinho aparece, aqui olha, as presentes aqui foram a Rosenilde Costa, também Rosa, a Nice Machado e a Dorinete Moraes, também chamada de Neta, Dorinete ou Neta Moraes, que são muito presentes no movimento no Maranhão, em remoções como as de Alcântara, e que são retratadas algumas destas no filme, os estragos que já foram feitos em vários lugares que havia vida, havia população, e você vai ter ali uma devastação completa, uma remoção de animais, uma remoção de cultura, para poder se fazer um extrativismo violento, para se fazer uma indústria, e muitas vezes, ou represas. Outro caso também interior ao filme é o de Belo Monte. Então nós estamos vendo que vida e cultura que está ali fazendo uma arte, várias culturas são faladas, como as quebradeiras de coco, que
parte das convidadas presentes representam. A comunidade ribeirinha, a comunidade marisqueira, né, as comunidades quilombolas, e que tem trabalhos de integração social, de educação social, num território que, se você os retira e os remove violentamente, para fazer um aproveitamento da terra outro, que na teoria se pressuporia o lucro. Vide Belo Monte também traz desastres, quando se é irresponsável. Nós precisamos dessa voz, essas vozes da floresta na tela, né, como o título evoca. E para além da questão política, existem várias linguagens de cinema muito interessantes, como a musicalidade. A maior parte cada capítulo mostra uma ativista diferente, apesar de várias delas estarem em contato, estarem em comunicação. Isso foi algo que eu perguntei a elas. A maioria se conhece, a maioria está integrada em seminários e congressos onde elas se veem, se encontram. Mas para além desse contato, o filme contata elas também por algumas estéticas, seja a musicalidade delas, as cantorias, os tambores também. Elas são uma expressão muito grande. Lembremos das lições do grande mestre do cinema senegalês, né, o africano Ousmane Sembène, que falava sobre como o cinema ocidental ele subverteu e adulterou a linguagem sonora, a sonoridade dos tambores. Se você ouve um tambor num filme americano, é para ser o vilão do James Bond, é para ser um arquétipo estereotipado de vilania. Então, o que está faltando nessa história para esses tambores contarem novas histórias? E o Sembène, quando ele começa a filmar tambores e musicalidade, ele legenda os tambores para dizer cada cultura, cada povo tinha uma informação de memória diferente daquela musicalidade. Então ele tira a adulteração da imagem do som do Ocidente para devolvê-la nas narrativas. Eu acho que isso a Betsy de Paula também faz, isso é muito bonito. Várias outras comunicações também, como por exemplo as belezas naturais emoldurando as histórias de cada uma. Existe um relato muito emocionante, por exemplo, de uma das representantes líderes indígenas que lembra, né, da expressão pega laço, que é muito dita na nossa cultura quando uma mulher indígena era levada para um lugar fora da terra dela para ser forçada a casar, integrar uma família geralmente branca, europeia, e se dizia que ela tinha sido pega no laço. Gente, vamos dar os devidos nomes a isso. Isso era estupro, isso é sequestro cultural, sequestro de pessoa. E essa palavra enunciada da ativista, ela é falada numa visão muito bela de uma floresta, que ela está no topo de uma montanha, para lembrar que essa voz ela tem uma história e ela está contando a história da natureza, a história de um território, a história de uma terra. Então tem enquadramentos muito bonitos que não... eu até perguntei isso a Betsy, não são necessariamente dela. As próprias ativistas levaram a Betsy a cada um desses lugares. Aquele rio dali está com a ameaça de ser extinto, né, seco por causa de uma represa. Aquele território dali foi devastado. Deixa eu mostrar o que ainda tem da preservação dele. Então muitas delas deram a imagem do filme numa horizontalidade, como eu mencionei da Sônia Guajajara, na própria feitura do filme. Tudo isso eu acho muito positivo, agrega muito a um coletivismo do que nós estamos tentando alcançar como cinema político, politizado. Qual é a força de um cinema ser visto pelas pessoas de fora daquela comunidade, num poder de empatia e de encontros, mas também adapta uma série. Então a gente tem que entender as limitações que essa série, feita para a TV, feita para uma outra imagem, abarca, e agrupar esses capítulos num longa. Então pode não ser palatável necessariamente para todos, pode parecer um discurso televisivo às vezes, mas tem seus momentos cinematográficos. Eu acho que é uma investida extremamente válida, que a gente não pode negligenciar. E o segundo filme da noite, que é o mexicano, também da República Dominicana, com coprodução Grécia, que é o Luciérnagas. Quem sabe espanhol, eu não conhecia essa palavra, a gente ficou sabendo aqui. Luciérnagas é vagalume em espanhol. E também outras palavras várias para vagalume, sirilampo e etc. A diretora é iraniana, que o nome dela é Bani Kushnud. Eu acho que eu estou reproduzindo da forma como ela nos ensinou. E a Bani é uma diretora que ela é autoexilada fora do Irã por não poder filmar os filmes dela. Ela começa lá com documentários. Ela já havia feito um filme de ficção, que era o Trânsito. E tá muito vento aqui, tá quase derrubando o computador, o celular, tudo que tá gravando aqui tá quase caindo. Ou seja, riscos de se filmar na piscina. Mas olha, a piscina vale a pena, gente, ó. Tem gente se divertindo, tem gente trabalhando, tem gente trabalhando na piscina, não só do festival, digo, né? Porque isso aqui é um hotel, gente, tem gente hospedada.
Mas então, nós temos, dentro da questão do filme mexicano, uma diretora iraniana que está atinada com uma linguagem documental originária da linguagem dela, que leva a ficção, esse é o segundo trabalho dela de ficção, não é o primeiro longa, apesar de ser o primeiro longa de ficção, e ela de início pesquisou muito a temática LGBTQIA, porque ela queria falar um pouco da história dela como autoexilada no México. Quer dizer, eu não sei a orientação sexual dela, ela não tocou nesse assunto, mas não é isso. Eu quis dizer, ela quis tratar a imigração dela para o México, como foi o estranhamento cultural e etc. Mas ela quis acrescentar uma outra alienação, que é proibida no Irã, é um tabu muito censurado, que leva à prisão, que leva à tortura, que leva à alienação parental. Famílias abandonam pessoas por causa de sua orientação sexual, por questões de gênero também. Muitas pessoas trans, travestis, transexuais, não cisgêneras, né? Elas são obrigadas a se mudar do Irã, muitas vezes, às vezes nem por perseguição do governo, diz a diretora, mas por própria perseguição familiar. Elas não podem existir, elas não têm liberdade de serem quem elas são. Mas ela queria engendrar esses dois assuntos: a alienação numa terra estrangeira, estranha à sua cultura, recomeçar, se reencontrar, com a questão de... mais uma questão, né, que é a questão de uma censura LGBTQIA no Irã. Não existem filmes LGBTQIA. Se vocês perceberem, outro assunto que a diretora traz à tona é muito falado nos filmes iranianos, começa ali naquela legenda "em nome de Deus", ou alguns diretores que são obrigados a botar isso, eles subvertem botando "em seu nome", para não botar "em nome de Deus", não que eles não tenham sua religiosidade, mas eles não querem que a sua arte seja vinculada hierarquicamente a ela. Então, lá não é possível falar de sexualidade, não esse tipo de sexualidade. Então, no México foi possível falar sobre isso. Ela queria, ou não atores de início, mas ela achou que ia se conectar muito ao documental que ela queria sair, ia aparecer muito documentário. Então ela de início pesquisa com muitos não atores. Um dos não atores está presente no filme, ator não profissional, desculpas, está presente no filme, que ele fez parte de muito da pesquisa que embasou o roteiro. Ele fala na parte que, por Skype, ele na teoria está no Irã, mas a verdade é que a pessoa está em Washington, nos Estados Unidos. E ele está ligado ao que vai ser interpretado pelo ator principal, que é um ator de fato profissional, que vai interpretar esse personagem, que saiu de lá porque tem todo um histórico, já foi preso, já foi torturado, carrega as marcas no corpo. Muito é não dito, é mostrado o corpo dele é uma narrativa muitas vezes na história, mas muito é não falado. Se pergunta: por que essa cicatriz? Ele diz: eu já fui preso. Por quê? A gente conversa um dia. Nunca é enunciado, tanto dele quanto de personagens coadjuvantes. Todos os outros personagens, além do núcleo iraniano, são o núcleo iraniano exilado fora do Irã, para poder falar sobre o assunto, que ela teve muita dificuldade até de encontrar pessoas que estivessem se sentindo à vontade para falar sobre isso. Mas o resto do elenco é todo mexicano, artistas muito tradicionais de lá. Inclusive, outra parte do elenco é de Veracruz, tradicional da arte de Veracruz, do teatro de Veracruz, no México, e que ela incorporou no filme dela. E ela trata de um reencontro consigo mesmo, encontrando outros personagens que também vão ter seus próprios tabus. A outra protagonista, que é uma personagem muito forte, uma excelente atriz, e agora eu esqueci o nome dela, mas eu vou botar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ler depois. E esses personagens todos vão transitar nessa autodescoberta territorial, se devem permanecer lá, se devem partir, se eles se encontram, se eles se perdem. Qual é o desejo que move essas pessoas? E move literalmente, né? Será que encontra a felicidade num lugar fora de si, fora da sua terra natal? Por causa disso, desse encontro entre luz e sombra, o que é iluminado e o que a diretora oculta, omite dos personagens, ela justifica o título Vagalume, Luciérnagas, né? Porque o vagalume ele pisca, ele acende, ele apaga. Então essa forma de piscar, essa forma de revelar e ocultar, ele também está na arte, na direção de arte, que é muito barroca. Ela trabalha muito com a iluminação chiaro-escura. E também está presente no roteiro, no texto, no diálogo, porque ela trabalha muito os silêncios. Existe uma melancolia ali muito forte. E essa melancolia, ela vai gerar toda uma textura extra do não dito.
Isso é muito interessante no filme, de fato, com as cores barrocas, se interliga. E a própria diretora falou uma coisa muito interessante, que esse silêncio que ela usa no Irã, para eles, o silêncio é político. Porque como eles são silenciados, o não falar, o não dito de algumas coisas se torna mais potente ao colocá-la na tela para você se identificar e não expressá-la. Esse silêncio, eles subvertem serem silenciados para usar o silêncio contra os outros. Então é um protesto silencioso, é um protesto pacífico, né, digamos, nesse sentido. É um filme muito interessante. Eu tenho minhas ressalvas, porque apesar de todo esse preâmbulo muito rico de contexto, de tutano na linguagem, eu acho que o não dito de alguns personagens faz com que eles pareçam sobrar na história. Eu entendo que ao mesmo tempo que existe um lado que foge do clichê, foge do arquétipo estereotipado, existe todo um outro lado em que, por causa disso, você tem personagens que parecem que às vezes estão muito à deriva e faltava uma cola para interligá-los. Alguns dos coadjuvantes você poderia retirá-los da cena, retirá-los da trama, e a trama permaneceria exatamente igual. Então eu acho que isso não enriquece algumas questões que poderiam estar mais presentes no filme. E ao mesmo tempo eu acho que a melancolia ela é trabalhada de uma maneira, uma escolha da parte da diretora nesse silêncio, mas às vezes, porque alguns contextos não são enunciados, se o espectador não conhece todo esse extracampo que nós estamos falando, iraniano, de coprodução com a República Dominicana, de imigrante no México, de autoexilados fora do Irã, de questões LGBTQIA que são proibidas no Irã, talvez você não se sentisse tão conectado por si só, com a força do que algumas primeiras vezes que a gente pode estar vendo ali. Não filmes LGBTQIA no México, porque eles existem, mas por causa da proveniência iraniana, esse lugar único e especial que a Bunny está. Então eu acho que tornariam mais potentes o filme, que acaba tornando ele talvez um pouco, tornando esse tom um pouco monocórdio. Eu talvez gostaria de uma conexão maior, ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Mas são ambos bons filmes, ambas boas representações ontem, apesar de os dois filmes maiores ainda terem sido o Canção Sem Nome primeiro, né, uma fotografia incrível do Inti Briones, e o Notícias do Fim do Mundo, do Rosenberg Cariri. Vamos continuar a ver a competição. Hoje vai ter um filme cubano que estamos todos ansiosíssimos para ver. E tem pessoal da equipe aqui presente. Então até amanhã. Beijo, gente.